Olá, mulheres! É um prazer estar aqui com vocês de novo. E estamos na reta final para começar a leitura bíblica com aquele alvo, aquele objetivo de lê-la e todo o ano de 2015 agora. Mas eu tenho entendido que antes de começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é importante que entendamos que contexto que estamos incluídas, né? No sentido de que Bíblia é essa que você ganhou, né? O que você adquiriu, que Bíblia é essa que você tem lá na sua casa, guardada lá na gaveta, ou que Bíblia é essa que fica aberta lá no Salmo 91. Como essa Bíblia virou Bíblia, porque ela tem determinado número de livros e outras Bíblias são diferentes. Então, pensando nisso, fiz uma pesquisa debaixo de muito estudo, por isso que hoje eu escolhi esse cantinho aqui para falar com vocês, para gravar para vocês, que é o cantinho do meu trabalho. E é daqui que nós vamos conversar hoje. Então, para começar o nosso estudo, como que a Bíblia está na sua mão e nessa configuração, né, nessa apresentação de determinado número de livros. Para isso, nós vamos dividir esse estudo em dois momentos, em duas partes. Se eu entender que esse vídeo vai ficar muito longo, nós vamos dividir em três partes. A primeira parte, nós vamos entender o que levou, na verdade, um livro, um determinado escrito, um achado escrito, ser aceito como vindo da parte de Deus e outros livros foram rejeitados e por isso estão ausentes em algumas versões de determinadas Bíblias. Então vamos começar o nosso estudo. Se vamos falar da Bíblia, precisamos entender a origem da palavra. Ela tem uma origem na língua grega, se escreve Bíblia mesmo, e significa um conjunto de livros. Então a Bíblia é uma coleção de livros dividida em duas seções. As seções são chamadas de testamento. Testamento. Então, independente da sua Bíblia aí, nós temos aqui o Antigo Testamento, que é a parte inicial da sua Bíblia, ela vem na primeira parte. E depois, lá um pouquinho pra frente do meio dela, né, nós temos então o Novo Testamento. Aqui, Novo Testamento. O que significa testamento? Entre tantas definições, no sentido da Bíblia, significa aliança, significa um pacto, um acordo. Aliança é a palavra que mais se encaixa nesse contexto. Então, o Antigo Testamento, lá atrás, significa uma antiga aliança de Deus para com o povo. E Novo Testamento significa, então, uma nova aliança também de Deus para com o povo. E nós vamos entender que aliança é essa, nós vamos estudar toda a Bíblia para entender por que faz sentido, sim, que Deus tinha uma aliança com o povo, um determinado estilo de vida, e depois, na nova aliança, Deus apertou mais um pouco, né, a corda, apertou um pouquinho mais para que o estilo de vida fosse mudado de acordo com essa nova aliança que Ele trouxe para nós. Tudo isso a gente vai ver. Bom, então, qual é a principal característica do Antigo Testamento? É uma relação de Deus com um povo determinado, o povo de Israel, que foi escrito mais ou menos, na verdade, mais de 30 autores. Algumas literaturas traz para nós dizendo que podemos fechar em 30 autores, outros autores discordam. Então, nós vamos ficar aí, mais de 30 autores, isso para nós não faz diferença, né? Ela foi escrita num período de 1000 anos, na língua hebraica, que na verdade era a aliança de Deus com o povo de Israel, e a sua língua era o hebraico, e alguns trechos em aramaico. O aramaico foi uma língua desenvolvida no período do exílio da Babilônia, que também nós vamos estudar durante a nossa leitura anual. Vamos para o Novo Testamento. A característica principal é o registro da vida e ministério de Jesus e a fundação das igrejas primitivas, as primeiras igrejas. Foi escrito por 9 autores,
na segunda metade do primeiro século depois de Cristo. A Bíblia é um livro escrito ao longo de quase 2000 anos. Nós não vamos entrar hoje na uma das características principais, na verdade para mim é a mais forte, que é a Bíblia e sua inerrância, né? A ausência de erro. E uma Bíblia, um livro escrito num período tão longo, com pessoas que não se encontraram, né? Que não se conheceram. Para mim o mais fascinante de toda a palavra de Deus é que, além dela não conter erros, nenhum dos autores tinha noção, né, fazia menção da sua contribuição num plano total. Nós vamos ver que vinha inspiração no sentido de palavra revelada no coração, eles tinham entendimento e apenas registravam aquilo de acordo com o período que vivia. Então, aquele registro fazia parte de um plano total que mais tarde se concretizaria. Eu entendo, queridas mulheres, que tudo nós temos que fazer debaixo de muita compreensão, entendimento e raciocínio mesmo. Então, quanto maior número de informações nós tivermos a respeito daquilo que acreditamos, isso traz um respaldo, isso traz uma convicção, isso traz respostas. Então, talvez seu filho já chegou para você e pediu alguma informação da Bíblia, eu não sei se você conseguiu responder, precisou ir atrás de uma outra pessoa. Então, eu espero que esse vídeo, esse estudo de hoje acrescente na sua vida. E no final do vídeo, vocês já sabem, tem um espaço lá para as mensagens. Essa mensagem é o espaço que você tem para questionamentos também. Mande as suas dúvidas, que eu faço questão, na medida do possível, debaixo da direção de Deus, da dependência de Deus, eu vou responder para vocês. Amém? Então, vamos começar. Então, vamos começar com algumas questões que possam surgir. Que livros fazem parte da Bíblia? Você já teve curiosidade de ir lá? Esses livros estão em todas as Bíblias? Todas as Bíblias são iguais? Contém o mesmo número de livros e cada livro existe o mesmo conteúdo? Né? A parte 1 do estudo, o que leva um escrito, um achado, né? Tanto arqueológico, um achado escrito mesmo, um registro daqueles períodos, o que leva esses achados a serem considerados vindos da parte de Deus? E o que leva outros achados a serem rejeitados? Mas antes de começar isso, queridas, eu queria alertar vocês para um detalhe que, na verdade, é um detalhe que vai fazer a diferença enquanto estudarmos a Bíblia. Eu entendo que nós não estamos à caça de erros, à caça de falhas, porque, na verdade, nós não vamos encontrar na Bíblia. Mas podemos achar assuntos polêmicos, assuntos que ainda trazem certa divergência de opiniões, como qualquer um outro sentido, como qualquer uma outra fonte. Mas é importante que você saiba que a palavra de Deus nos diz que as coisas espirituais nós discernimos espiritualmente. Então, assim como você foi para a escola um dia, ou vai hoje para a escola, ou vai para o seu trabalho, você liga a chave, né, do raciocínio lógico, você está ali antenado para as coisas que estão acontecendo. É uma área da sua vida que está em ação, uma área do seu cérebro. Mas para falar da palavra de Deus é preciso que você se submeta às coisas a respeito da fé. E eu queria muito que você fizesse um trato com Deus, que as coisas que ainda não foram reveladas completamente, porque muitas coisas estão se concretizando agora, muitas profecias estão se cumprindo agora nesta geração. Você tem um trato com Deus de que apenas crê, porque são coisas que vão surgir no nosso estudo que não vão fazer tanta diferença na sua vida. O primordial, o principal, Deus nos revelou e nós vamos entender isso. Então, se as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é preciso que você ligue a chavinha da fé e peça para Deus para que Ele te dê entendimento, esse discernimento que a Bíblia fala, né? A capacidade de separar a verdade daquilo que não é verdade.
Então, lembre-se disso. Então, vamos lá, para começar. Então, o achado, ele é considerado vindo da parte de Deus quando ele tem algumas características. A primeira característica de um achado, sendo de Deus, sendo inspirado por Deus, é a própria inspiração. A inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu a sua autoridade. Na verdade, um achado, ele não pode ser considerado vindo de Deus apenas pelo seu valor que ele já contém. Pode ser um valor histórico, rico na história de um povo, ou rico na cultura de um povo, ou rico num processo religioso. Qual é a diferença? Não é porque ele é rico em determinadas áreas que ele é vindo de Deus, que ele é considerado vindo da parte de Deus, mas é principalmente pela inspiração. Então, a inspiração é o meio pelo qual Deus revelou ao homem a sua mensagem. É o processo pelo qual Deus concede a sua revelação. Deus revela ao seu povo, e se for mesmo da parte de Deus, o próprio povo vai reconhecer como sendo voz de Deus naquele texto. Em 2 Pedro, no livro de Pedro, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Um livro do Novo Testamento, considerando toda a Escritura de 2000 anos. Em 2 Timóteo, também no Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte sobre as Escrituras: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, se você está precisando de um referencial de correção, de padrão de justiça, é a palavra de Deus essa fonte. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, isso Paulo estava escrevendo. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Enfim, homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Só a inspiração, já fechamos então, que vem da parte de Deus? Não, não é isso. Nós temos uma segunda característica, principalmente, na verdade, não principalmente, exclusiva do Antigo Testamento, que é o seu caráter profético. O caráter profético do Antigo Testamento se baseia no seguinte: apenas profetas poderiam ter essa palavra vinda da parte de Deus. Então, determinado livro só era considerado inspirado se fosse escrito por um profeta, ou por na verdade, que é um porta-voz de Deus, né? Aí você fala, Ludmila, então Deus escolhia com quem ele ia falar? Aí nós vamos estudar lá no Antigo Testamento que era uma característica do tratamento de Deus para com o homem. Então tiveram profetas, pessoas que tinham acesso à revelação de Deus e traziam a mensagem de Deus para o povo. Aí nós vamos levantar vários questionamentos. Por isso que no início desse vídeo eu disse para vocês que o nosso objetivo não é um estudo aprofundado teológico, porque nós temos aqui um conteúdo, se formos parar aqui nesse caráter profético, nós temos um conteúdo aí para 3 meses para ser discutido. Mas é importante que você saiba que o Velho Testamento que está aí nessa Bíblia que você ganhou, ele foi aceito nessa apresentação, porque além do caráter da inspiração, todos esses 39 livros que estão aí, ele também assumiu o caráter profético. Então, as obras e palavras dos falsos profetas eram rejeitados.
e jamais agrupadas e guardadas num lugar santo. Outra característica era que suas profecias eram reconhecidas de autoridades e elas se cumpriam. Isso era uma característica básica de um profeta. Para ele dizer que ele era um profeta de Deus, a sua profecia tinha que se cumprir. Então vejamos alguns exemplos. Josué 6:26. Então vamos pegar aqui. Josué, um sucessor de Moisés, 6:26. 6:26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Então, nós estamos vendo aqui duas vidas sendo ceifadas para quem tentasse reconstruir a cidade de Jericó. Uma profecia foi lançada, e em 1 Reis 16:34, lá diz o seguinte, olha só o que aconteceu. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Esse foi o cumprimento dessa profecia. E entre tantas outras, né, que se cumpriram. Este, então, é só apenas um exemplo. Em Malaquias, que é o livro que encerra o Antigo Testamento, Malaquias também foi um profeta. No capítulo 4, encerra-se o Antigo Testamento. E, na verdade, não só encerra o Antigo Testamento, mas encerra o período profético. O período que Deus falou ao povo através dos seus profetas. Depois desse período, nós tivemos um período de mais ou menos 400 anos sem profeta. Deus não revelou palavra alguma, houve um período que nós chamamos de silêncio, né? Só que nesse período intertestamentário que nós chamamos, surgiram, na verdade, outros livros. Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas nós vamos falar deles mais para frente, que são os livros que surgiram entre os dois testamentos. Qual que é uma característica que esses livros que surgiram nesse período, que eles têm em comum? Foram livros que surgiram num período que não houve profeta. Então, se uma das características de Deus para aquele período, numa antiga aliança, era falar por meio de profeta, não se pode considerar um livro intertestamentário como vindo da parte de Deus, porque Deus havia encerrado o período profético em Malaquias 4. Com a morte de Malaquias, encerrou-se a voz profética, o testemunho profético. E para confirmar isso, né, Malaquias capítulo 4, versículo 5, vamos lá, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A terceira característica é a confiabilidade. Um livro vindo da parte de Deus, ele deve ser digno de confiança, no sentido de vida cristã, estilo de vida cristã, estilo de vida em fé. Então, se um livro contradizia alguma doutrina de um escrito que já estava determinado, já era aceito pelo povo como vindo da parte de Deus, esse livro com certeza não seria digno de confiança.
Deus não pode mentir e nem se contradizer. As palavras do Senhor são coerentes e verdadeiras. Até mesmo Jesus foi questionado no sentido de que ele tinha vindo então para acabar com a lei, acabar com o Antigo Testamento. E na verdade Jesus diz que não, que a vinda dele era uma confirmação da antiga aliança, era uma sequência. Sequência é diferente de contradição, totalmente diferente. Então a vinda de Jesus, na verdade, estava comprovando toda aquela revelação ali do Antigo Testamento. Então algum livro que tentou ser incluído aí nesse período e que contradisse toda a lei de Moisés, na verdade esse livro não foi digno de confiança e por isso foi retirado. Nós vamos também estudar aqueles livros, quais livros foram esses. Um livro inspirado por Deus tem muito menos do homem do que se imagina, pois o homem é falível e muitas vezes contraditório em seus pensamentos. E a Bíblia não tem contradição, por isso é Deus falando através do homem.